Um dos grandes acidentes da história do Porto de Santos, quando um porta-containers aproximou-se da margem esquerda do cais e atingiu 3 embarcações do Dersa. Para apurar as causas e as responsabilidades, foi aberto um inquérito administrativo conduzido por equipes da autoridade marítima. 3 anos depois, pouco se sabe sobre os desdobramentos dessa investigação, mas o assunto ressurgiu na mídia após a ocorrência de um novo acidente, desta vez envolvendo o navio de contêineres Cap Santônio, que deixava o Porto de Santos rumo a Paranaguá. Entre as consequências deste novo estrago, o maior da história, estão os danos estruturais nos atracadouros dos carros e motos, filas com tempo de espera de mais de 1h30 para as travessias de balsas e completa destruição da plataforma de ciclistas e pedestres. O fato que ocorreu no dia 20 de junho reacende o debate sobre a segurança no canal de navegação do Porto e, principalmente, sobre a melhor opção de ligação seca entre Santos e Guarujá. De acordo com a reportagem do Diário do Litoral, o navio Hamburg Sud colidiu contra uma balsa de carros que estava atracada do lado de Guarujá, na travessia com Santos por volta de 13h30 desta data, e arrebentou parte da estrutura de concreto do atracadouro. O valor dos prejuízos ainda não está estimado e tampouco quem arcará com eles. Também não se sabe ainda quanto tempo será necessário para que os atracadouros de carros e motos voltem a operar normalmente. Mas uma coisa já se pode afirmar: os riscos de acidentes desse porte crescerá a cada ano. O prefeito de Guarujá, Walter Suma, afirmou ao Diário do Litoral que o acidente dá mais força para a volta do debate sobre uma nova forma de ligação seca entre ambos os municípios. Reforçando esta tese, o engenheiro e professor da Escola Politécnica da USP, Marcelo Ramos Martins, declarou ao jornal A Tribuna que uma operação com risco zero não seria possível nas dimensões de um porto como o de Santos, mas que é necessário analisar a ocorrência buscando identificar as causas e as barreiras de segurança que não funcionaram. Diante desse contexto, quais atores devem estar no centro e no protagonismo dessa fiscalização? Como compatibilizar o crescimento anual das movimentações com a segurança? Como atestar que as verdadeiras causas do acidente estão sendo levantadas e quem responsabilizar pelos danos? Eis as perguntas do programa desta semana. Algumas semanas depois da colisão do navio de bandeira norueguesa que colidiu com os piers da balsa no Guarujá, a pergunta que a população faz é: qual a explicação para esse acidente e quais as lições que nós podemos tirar? Quer saber mais sobre isso? Então fica conosco, eu aguardo você, é apenas um minuto. Até já. Olá amigos, estamos de volta para mais um Protagonismo Regional em Debate, dessa vez no painel Porto, Cidade e Indústria, para falar do acidente ocorrido com o navio de bandeira norueguesa que colidiu com o pier das balsas do Guarujá no último dia 20 de junho. E é para falar sobre esse assunto, para tentar entender todo o contexto desse acidente, qual a explicação dele, quem são os responsáveis e o que nós podemos aprender com esse incidente, que nós estamos recebendo no estúdio o engenheiro, professor, consultor Eduardo Lustosa. Tudo bem, Lustosa? Obrigado pela tua participação mais uma vez. Eu que agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui debatendo esse assunto tão relevante para a nossa região. E vai acompanhar conosco esse debate também é o diretor regional do CIESP Santos, Eric Sanches. Eric, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Sérgio Lustosa, os nossos amigos que estão pelo vídeo. É um assunto muito pontual, eu acho que é um momento muito importante por causa desse acidente e tenho certeza que vai ser um assunto bem debatido com os especialistas hoje.
Eu quero agora apresentar os convidados que estão no vídeo conosco. Um deles é o professor e engenheiro, também consultor Áureo Emanuel Figueiredo. Como vai, Áureo? Boa noite a todos, amigos. Muito obrigado pelo convite. Estamos muito alegres aí de participar desse evento. Vamos tentar dissecar esse assunto. E no outro vídeo nós estamos com o também engenheiro, jornalista e presidente da Associação Guarujá Viva, né, Água Viva, o José Manuel Ferreira Gonçalves. Como vai, José Manuel? Tudo bem? Boa noite, Sérgio França. Prazer muito grande estar aqui nesse programa. Tem um nome forte, protagonismo regional. Quero abraçar o Eduardo Vistosa, o Áureo, o representante da SS que está aí. Eu ainda não tive o prazer de conhecer, mas certamente vamos encontrar mais vezes por aí. A luta é muito importante. Com as ordens. Vamos lá, gente. Então, para contextualizar tudo isso, não é a primeira vez que esse acidente ocorre no canal. Em 2018, nós tivemos um acidente parecido também com o navio de container. Até onde eu sei, parece que as investigações até hoje ainda não apresentaram resultados aí de responsabilizações. E eu quero começar endereçando ao Eduardo Lustosa. Lustosa, acho que a primeira coisa para conversar com quem nos assiste é quais as autoridades estarão no protagonismo dessas investigações para a gente tentar chegar aí ao fio da meada, o que causou isso, se é que é possível saber e o que pode ser feito para a gente prevenir esse tipo de acidente. Mas antes de mais nada, quais autoridades estarão no centro dessa investigação? Praticamente, quem é responsável, né, por essas investigações e a abertura do inquérito é a Capitania dos Portos, né? Então, ela é autoridade marítima e compete a ela. Então, é exclusivo da Capitania dos Portos, que nomeiam peritos, né, para fazer essa investigação e chegar e oferecer, né, esse suporte para a sociedade. A gente percebe que há um certo temor para entrar nesses assuntos, né? Os atores envolvidos ficam preocupados porque são assuntos bastante delicados. Qual é a tua leitura? Por que é que isso ocorre? Por que há tanta cautela para entrar em assuntos como esse? Eu vejo como natural, né? Até porque a bordo, né, tem uma tripulação pequena, está o comandante da embarcação e assessorada, né, orientada ali pela praticagem. Primeiro, acidentes acontecem, nós estamos tratando aqui de um acidente. Aí nós podemos cair na engenharia, na gestão de negócios, né, onde a análise de falhas é uma das ferramentas que mais contribuíram neste século para a evolução dos processos. Então, análise de falhas. E falhas, elas acontecem no famoso diagrama 5M. Ele é meio método Machine, Material e Meio Ambiente. Nós, no Brasil, nós criamos o meio ambiente como uma última possibilidade, né, de ocorrência de acidentes, né? Então, você tem um fog, um nevoeiro, você tem um vento, né? Você tem efeitos ambientais, né, que podem interferir. O primeiro deles, né, que está muito investigado, é a falha humana, né? O homem errando, o que é passível, né? Nós não somos perfeitos, e a análise de falhas, ele normalmente traz aí a falha humana, né, bastante significativa, né? Então, ali, exemplificando, né, porque só o inquérito e a investigação vai trazer a apuração dos fatos. Nós não podemos afirmar nada aqui, né? Nós estamos trabalhando com o campo das possibilidades. Então, a falha humana, o comandante, o prático não põe a mão no leme. É um tripulante, né, de bordo que põe a mão no leme. O prático está ali para orientar, né? Então, tem essa condição, né, de bordo, né, essa hierarquia do comando do navio. O comando do navio é sempre do comandante. O navio está na mão do armador. Depois nós temos a falha de machine, né, máquinas. Prendeu o leme, travou o leme, faltou pressão no hidráulico, o leme não respondeu. Então, perdeu a curva, é aquela sensação de uma aquaplanagem, né? Você fala, virei passageiros, né? E
E processo, né? Método, né? Método processo também é uma falha bastante incidente na perícia, né? Eu tenho essa formação Aliás, trabalhei a vida inteira investigando perito, vi muita desgraça na vida. Então, o método, né, de você buscar água, né? O navio ele tem que buscar água, tem um pé de piloto, que é a diferença da quilha do navio para o fundo do canal. Porque se nós tivermos também pegarmos um banco de areia e faltar água faltar o pé de piloto, faltou água no leme, você pode virar o leme para a direita, para a esquerda, que a embarcação não vai obedecer. Não é como um jet ski, uma lancha, que você dá um cavalo de pau e sai ali, né? Então ele perdeu a tangente da curva, né? Tanto que ele foi para um eixo praticamente de cruzamento. Se tivesse um navio entrando, ele poderia ter colidido de frente com o navio. Realmente, eu quero aproveitar essa observação que você fez para endereçar algo para o Áureo aqui. Professor Áureo, a gente vê essa discussão sobre a questão da infraestrutura da logística no Brasil, e o Porto de Santos é um dos principais ativos nesse sentido, né? Responsável pelo escoamento aí pela maior parte da nossa produção. E qual é a sua avaliação em relação a isso, quando a gente olha na perspectiva desse acidente até do de 2018, quando a gente discute a questão do investimento em infraestrutura? Qual seria a análise sobre a nossa defasagem de investimento nessa área, ou isso não tem nada a ver quando a gente coloca esse assunto do acidente no centro da discussão? Bom, essa questão aí do acidente é evidentemente um fato de imensa gravidade, assim, em relação ao funcionamento, vamos dizer, ao bom funcionamento de um sistema complexo como é o sistema portuário. Então, é realmente assim, absolutamente indispensável que se faça essa reflexão, embora, vamos dizer, as linhas da segurança são muito mais no sentido de prevenção, de evitar que acidentes ocorram, do que propriamente em relação à corrosão. Mais uma vez ocorrido, evidentemente que a gente vai buscar lições e atualizar e melhorar procedimentos. Em relação a essa ocorrência e a questão de investimentos, é muito claro que nós estamos trabalhando ali o porto como um todo, um porto que absolutamente imprescindível para o nosso país, está trabalhando numa situação assim sufocada, tá certo? Nós temos ali, vamos dizer, nessa posição, até o objeto da colisão, no caso, né, foi um dos atracadouros de uma das maiores travessias hidrográficas do mundo, tá certo? Não tem mais sentido um porto que entra 5 até 6 mil navios por ano e cada vez mais, vamos dizer, numa perspectiva de crescimento, e toda vez que vai ter uma travessia, evidentemente a prioridade são dos navios, que têm maior porte, maior dificuldade de manobrar e parar, né? Então, todas as embarcações têm que olhar para ver se não está vindo nenhum navio, certo? Então, é uma situação que não comporta mais uma omissão, não tem outro nome, tá certo? Quer dizer, de manter um sistema extremamente sobrecarregado, como esse, vamos dizer, ali das balsas, vamos dizer, funcionando dessa forma, vamos dizer, e como se nada fosse, tá certo? E há soluções que apresenta, vamos fazer uma ponte, tá certo? Vamos dizer, não é uma solução. A Associação de Engenheiros discutiu 10 anos essa questão de ponte e túnel, está mais sacramentado, vamos dizer, a necessidade dessa travessia a seco, com essa solução que está sugerida aí de túnel, não tem mais. Agora, por que não faz? Não sei. A gente vê aí com alegria notícias de grandes obras que estão sendo realizadas ao longo de todo o Brasil, e como que se deixa uma situação que, como o Eduardo falou bem agora há pouco, tá certo? Se esse navio tivesse batido em outro navio,
e ambos nos obstruíssem o nosso canal. Teria uma tragédia econômica para o país. Ou pior ainda, se viesse a voar uma balsa dessas que passam ali em grande quantidade, embora elas respeitem, evidentemente, a aproximação dos navios, e tivéssemos ali perdas de vidas. Então, é muito grave e não dá para aceitar por que as autoridades estaduais não resolveram ainda essa questão dessa travessia. Ou seja, ficam insistindo, né, em manter essa travessia da forma como está, e a solução que apresenta pior ainda, que é de fazer uma ponte, um obstáculo, introduzir mais obstáculo dentro do canal, uma ponte de utilidade muito relativa. Eu não vou nem entrar nesse momento nessa discussão, mas eu vejo que essa necessidade de resolver essa questão da travessia a seco entre Santos e Guarujá já passou, está 50 anos atrasada no mínimo, para dizer o mínimo. Então, fico aqui por enquanto, depois a gente vai avançando mais nesse assunto. Eu quero então avançar pro José Manuel. Tá ouvindo bem, José Manuel? Estou ouvindo sim, perfeitamente vocês. Me fala uma coisa, você que é da Associação Guarujá Viva, também é jornalista, também é advogado, se eu não me engano, está aqui no teu currículo. Como é que a gente consegue atestar que as verdadeiras causas desse acidente estão sendo realmente investigadas? A gente sabe que isso aí é meio hermético, né? Então, como é que você avalia isso de fora, representando a sociedade civil, de que a gente está tendo um mínimo de transparência para analisar esse tipo de ocorrência e de investigação? A primeira coisa é falar a verdade. Doa quem doer. Nós não podemos, como disse o Luz Costa, como disse o Áureo, continuarmos dessa maneira. O nome do programa de vocês é espetacular porque é a recuperação do protagonismo. Não só regional, mas eu diria até do protagonismo do nosso país no cenário mundial. Só que não vamos conseguir o protagonismo de volta se a gente enfrentar realidades difíceis para serem enfrentadas. A primeira fala do capitão dos portos, eu tenho isso aqui gravado, e eu não estou aqui para fazer média no mundo, foi falar da embarcação. Olha, não aconteceu nada na embarcação, houve só a ruptura do tanque de lastro. Apenas um pouco. Nós estamos falando de um problema muito mais sério, que podia ter tido dimensões enormes. Haja vista que passa a balsa, passa a barca a todo instante ali, e podia haver um descontrole com a barbeiragem que aconteceu, podia ter acontecido mortes. Nós não temos que medir isso apenas numa escala de problemas materiais. Agora, nós só vamos recuperar o protagonismo se a gente começar a defender um valor importantíssimo entre nós, que é a democracia, que é a transparência. Só que democracia não é só como muita gente fala, é a arte de conviver, né, na divergência, vamos compor. Não, democracia é ato de resistência. A Baixada Santista não pode assistir de braços cruzados mais uma vez um acidente. Há pouco tempo aconteceu, não houve punição, não houve informação. E dessa vez, nós da sociedade civil vamos fazer todo tipo de legítima pressão para que isso seja investigado. O porto não tem equipamentos que seriam equipamentos tecnologicamente adequados. E por que isso não tem? Porque há algum tempo, apesar de um projeto existente, mais ou menos em 2005, isso foi colocado de lado. Nós temos que trazer à tona essa verdade. Nós não seremos os espectadores. A Baixada Santista merece respeito. Nós movimentamos uma parte do PIB considerável. Nós temos uma responsabilidade social enorme e uma responsabilidade política muito grande. Agora, eu quero que aqueles que pensam, como nós, eu acredito que todos aqui estejamos pensando parecido, que a gente atravesse a ponte. Tem muita gente querendo atravessar a ponte. Eu não digo ponte, essa ponte maluca, isso não. Tem que ter ponte entre as duas margens, tem que ter túnel. Eu não posso admitir que há 100 anos se discute essa porcaria de ponte. O que eu quero dizer a vocês é que chega uma hora da gente atravessar os que ainda estão inseguros, essa ponte, eu estou aqui apenas metaforicamente enfrentando aqui, para vocês me entenderem. Nós temos que enfrentar a desinteligência política
a que se colocou a Baixada Santista. Baixada Santista não é só um local onde nós temos o maior porto. Nós temos indústria em Cubatão, nós temos turismo sustentável, nós temos desenvolvimento, por exemplo, de uma indústria naval que pode se desenvolver. Nós temos um potencial gigantesco. Agora, estamos amarrados num modelo fracassado, um modelo ultrapassado, que coloca a política de lado. Eu sou técnico, eu sou engenheiro como o Áureo, como o Lustosa. Nós somos técnicos, mas a técnica tem que servir a boa política. O Estado deixou de cumprir o seu papel. Nós temos que exigir que o Estado cumpra o seu papel, que é o de formular a política pública. Estamos vendo aqui na Baixada um exemplo disso. Que história mais maluca é essa de falar em ponte ligando as duas margens do maior porto da América Latina? Você pode fazer vários, e não vários túneis. É isso. Eu quero saudar vocês, dizer que é uma alegria estar com vocês, mas a causa do acidente não começa no acidente em si. E não vai ser a análise pontual do que aconteceu que vai responder a pergunta que você fez. É preciso entender isso num contexto mais amplo. Há muita covardia, há muita desatenção e há muita gente que gosta de depois simplesmente fingir que não está vendo o que aconteceu. Aconteceu um acidente de proporções pequenas do ponto de vista material. Foi só o pier do Yacht Club, por enquanto. Foi só o pier que transporta os ciclistas, né? Mas podia ter acontecido grave, mais grave, e nós não podemos ficar aqui olhando, esperando acontecer a tragédia. Ela está se anunciando e esse é apenas um ponto desse enorme iceberg da submerso. É isso aí, Érica. Então, pegando a fala dos três convidados, eu acho que é muito importante perante a entidade, o CIESP, a Fiesp, e eu acho que muito desses assuntos vão ser resolvidos, Sérgio, através da desestatização do Porto de Santos, porque eu penso que vão vir investimentos, tá? Para que realmente a gente não possa ficar nessa situação. Acidentes acontecem, claro, acontece, e a gente são pessoas, né? E pode ser que aconteça. Mas eu acho que tem que ter um planejamento. O Porto de Santos é o maior porto da América Latina. Nós temos uma das maiores movimentações a nível internacional, passa por Santos. É uma cidade que tem que reestruturar, não só na parte portuária, como na parte habitacional e também trazer novas indústrias, como antes do programa o Lustosa falou muito bem. Então a gente tem que ver para onde nós temos que caminhar. Eu acho que tem que ter uma conversa muito séria com a autoridade portuária, que vem desenvolvendo um brilhante trabalho, pegar as entidades, se juntarem, pensar num planejamento a curto e longo prazo, porque assim, como todos eu acho que já é um consenso, o que acontece? Ponte é totalmente inviável. Imagina se o navio bate na ponte. É um negócio meio louco falar isso, mas imagina se é uma ponte, o navio fica desgovernado e acaba batendo na ponte, porque nesse momento nós não podemos acusar, foi a culpa do comandante, foi culpa dos práticos, foi o vento, o que levou. Eu acho sim, nós temos que realmente tirar uma lição dessa situação, desse acidente que aconteceu, pegar os entes que são envolvidos, né, nessa situação, para que nós possamos juntamente analisar friamente, ver, não apontar o dedo, aconteceu, não vamos esperar que novamente aconteça uma outra coisa que pode ser mais grave. Imagina se tem uma balsa com carros, acaba batendo. Então nós temos que pegar isso, tirar a lição dessa situação, do que aconteceu, e pensando nisso, eu acho que é uma questão de programação. Eu acho que nós estamos avançando, eu acho que o Porto de Santos vem cada vez mais melhorando, eu acho que a praticagem é um braço importantíssimo, vem desenvolvendo um belo trabalho. Eu acho que é isso, é o conjunto que nós temos que pensar e colocar esses entes para conversar e ver as causas e, baseado nisso, fazer uma programação, Sérgio. Que lição que a gente pode tirar disso, então, Lustosa? Eu quero até voltar na sua primeira pergunta, concluir a questão do inquérito, né? Então, a Capitania dos Portos, né, que responde à Marinha, a quem tem esse direito, ela tem que trazer isso a público e levar isso de uma maneira um pouco mais séria, como disse o José Manuel.
né, porque estatisticamente é muito pequeno, mas o tamanho, isso são alertas, né? Ele poderia ter arrastado embarcações com 20, 30, 50 veículos internamente, duas embarcações, batido de frente com o outro, derramar um monte de óleo no canal de navegação, poluir as nossas praias. Então, o campo das possibilidades ela é imenso, é grande. Né? E nós que geramos toda essa riqueza para o país, temos essa importância de atender uma Interlândia de 73 milhões de brasileiros, tem que ter investimentos. O que o José Manuel estava querendo também ali lembrar, né? Ele falou meio velado a coisa, né? O VTMS, que controla o tráfego de embarcações no porto, ele é uma promessa já de 10, 15 anos, né? Foi inaugurado alguma coisa na gestão passada, ali meio simbólico, com a presença do ministro, e esse sistema... O que seria aqui, esse VTIL? É o controle de tráfego no porto de embarcações. O que traz também segurança para as comunidades ribeirinhas, né? Porque você tem uma pirataria, passou uma embarcação suspeita ou em velocidade, tem que ser autuado, a Marinha precisa desses recursos para proteger a navegação e para proteger as comunidades, porque a gente sabe que tem sequestros também de pessoas hoje que se colocam numa embarcação e se leva para qualquer beira de rio. Então nós precisamos ter esse controle do canal. O governo do estado e o governo federal não podem se conformar, né, de levar todos os tributos, né, arrecadados e não devolver nada para a cidade. Né, para fazer um túnel que está aí custa 3 bilhões e 200 milhões, o Estado não tem recurso, não há verba para isso. Quer dizer, nós arrecadamos aí, eu costumo denunciar esse número que é superior a 100 bilhões anuais, e o poder público não tem a capacidade de falar, não, nós vamos dar esse conforto para vocês. Esse é o ponto que eu queria ressaltar, se me permite, uma participação nesse momento, que é o seguinte: pode falar. Nós temos que acabar com essa história de que o Estado não tem dinheiro. O Estado tem dinheiro. O que o Estado não tem é cérebro, é raciocínio, é prioridade. Esse negócio, por exemplo, eu convido esse companheiro da indústria a atravessar a ponte que eu criei aqui virtualmente, só para você entender. Nós não podemos entrar nessa, só vamos resolver o problema do porto privatizando. Isso não é verdade. O Estado tem seu papel. Outra coisa que ele disse, desculpe bater de frente com o companheiro da indústria, ele disse: o porto vai melhorando. Não vai melhorando, não. Há muitos anos nós não temos equipamento de segurança e eficiência que evitariam o que aconteceu, e não se instalou por conivência de uma porção de segmentos que passaram a mão em cima do negócio, dizendo que está tudo bem. Não está tudo bem, não. Não está tudo bem. A praticagem sabe disso. O empresariado sabe disso. Agora, as grandes empresas de navegação são fortíssimas e precisam ser enfrentadas por uma sociedade altiva. Por isso que eu digo, trazer a política, a boa política para o centro. Quem vai decidir tudo isso é a boa política, não a politicagem que toma lá da cá. Agora, nós não podemos entrar em falácias desse tipo. Não temos dinheiro, tem que privatizar. Tem que privatizar tudo bem no porto. Não tem que privatizar dessa maneira. O capital é muito bem-vindo. Claro que o capital é muito bem-vindo, é necessário. Mas é preciso que o capital se comporte. Tem que ter um projeto de país. E o maior porto da América Latina, a maior condição, tem que estar inserido nesse projeto de país. Projeto de nação brasileira. Ô José Manuel, pegando o seu gancho, como o Sérgio sempre deixa eu falar, o que acontece? Não, concordo com você. Eu estou falando na parte de privatização do Porto de Santos, da desestatização. O que acontece? Que nós temos que tirar a oneração do governo federal, tá? O governo federal vai continuar administrando, mas eu acho que a gente tem que colocar justamente a iniciativa privada para tocar os projetos, justamente porque para poder fazer as obras sem depender de politicagem
junto aos governos, porque senão fica aquela briga, governo federal, governo estadual, governo municipal. Então eu acho que a gente tem que esquecer um pouco os governos, tirar essa prerrogativa dos governos e colocar na iniciativa privada, e a partir do momento da desestatização, o órgão federal vai ser um catalisador e um fiscalizador. Mas para isso, concordo com você, nós precisamos do investimento que vai vir através da iniciativa privada, porque o empresário só vai investir se ele tiver retorno financeiro, senão o empresário não entra. Se o empresário só vai montar alguma empresa, a gente vai trazer as indústrias para cá, para a Baixada Santista, para a área continental, para a Praia Grande que está crescendo e para os outros municípios. A partir do momento que a gente tiver uma estrutura que seja condizente com a fala, porque hoje em dia existe muita fala para pouca ação. Então nós precisamos justamente que através a gente não pode esperar os governos investirem, porque a partir do momento que o governo controlar o dinheiro para investir, vai ter politicagem. E é isso que a gente não pode ter. A gente tem que ter ações. Desculpe. Oi. Desculpe. Essa é uma falácia que precisa ser enfrentada. Olha, não é porque nós temos um sistema que se corrompeu historicamente ao longo de décadas, que a gente vai agora aqui abstrair a figura e a importância do Estado. Eu não estou dizendo de governo, estou dizendo de Estado. Nós temos que pensar para 20, 30 anos para frente, e só o Estado que pensa nisso. Porque o empresário está certo, ele tem que ter lucro, ninguém discute isso. Só que tem que ter lucro dentro de um contexto em que haja uma harmonia. Como, por exemplo, uma orquestra sinfônica. O empresário vai fazer parte disso, mas quem vai ser o maestro tem que ser o Estado. Agora o Estado não pode abrir mão disso. Não. Esse tipo de raciocínio, vamos melhorar, porque senão a corrupção vai continuar existindo e não vai ter eficiência. Isso não é verdade. Deixa eu pegar a condução aqui. Áureo, deixa eu pegar melhor, o Manuel. Eu vou chamar o Áureo aqui para falar. Depois vocês voltam esse debate está quente, está interessante, mas eu preciso colocar o professor Áureo na conversa. Eu quero uma análise sua, professor Áureo, sobre essa questão da projeção do aumento de movimentações. A gente tem aí algo em torno de pouco menos de 5 mil navios por ano no tráfego do canal. E a projeção pelo novo PDZ, para quem está assistindo e não sabe, é o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento Portuário, né? A projeção é que para até 2060, algo em torno de 12 mil embarcações no canal. Então, isso é preocupante, né? Se com menos da metade do previsto para 2060, a gente já teve aí no período de 3 anos acidentes com essas características, então o que esperar, né, na próxima década, se nós não tivermos ações mais efetivas? Então fique à vontade para comentar, até nesse debate mais apimentado aí entre o Eric e o José Manuel. Bom, veja bem, é um assunto bastante complexo, porque obviamente uma quantidade imensa de variáveis. Você pensando na engenharia. Para começar, vamos dizer, a questão da própria navegação. Certo? Evidentemente, todos nós sabemos como ela se processa, pelo menos em termos visuais. Certo? Então, enquanto um veículo, vamos dizer, rodoviário, está andando sobre uma pista fixa, ele vai definir a trajetória dentro do balizamento que exista. Certo? O veículo ferroviário, tá certo? Está vinculado a uma via permanente, a 2 trilhos, e depois o aéreo tem diversos graus de liberdade. Agora, o navio, ele está circulando numa via móvel, sofrendo e interagindo com todas essas condições. Tudo que está para baixo do nível d'água está sujeito a forças imensas de corrente. Quem já remou aqui no estuário, já pegou uma correnteza, deu uma remada para frente, foi 3 para trás, percebe como isso é uma coisa complexa. Imagine essa atuação num grande navio. E depois, o que está para fora da água, tá certo? Está sofrendo todas as ações meteorológicas. Então, nós temos as questões de correnteza, de maré, que decorrem de uma condição que é gravitacional, né, que é uma de forças desse tipo, e temos condições meteorológicas
tá certo? De vento, de formação de ondas e uma série de coisas que são extremamente complexas. Então, o navio, vamos dizer, você não tem um freio assim que vai e freia o navio. O navio pode levar 50 quilômetros para parar, dependendo das condições que ele está trafegando. Então, é muito complexo, e isso está em andamento o inquérito, que vai, evidentemente, ter esse cuidado. Então, quando a gente fala de segurança, eu repito, nós temos, então, qual é o risco que se corre? O risco é a probabilidade de ocorrer, vezes os danos que, se ocorrer, pode causar. A probabilidade, nós sabemos que é muito pequena. Tá certo? Então, que sejam 5 mil navios por ano, 10 mil entradas de navio, entradas e saídas de navio por ano, um percurso. Em 10 anos, nós tivemos aí 4 ocorrências desse tipo. Tá certo? Então, é uma probabilidade muito, muito baixa. Tá certo? Mas os danos realmente são potencialmente gigantescos e até insuperáveis, quando se trata até de atingir a vida humana. Então, o que eu quero dizer nisso é que essa perspectiva também de crescimento, ela é relativa, porque tanto você pode ter um número maior de navios, quanto você pode receber navios maiores, navios que muitas vezes, vamos dizer que isso depende de dragagem, a geometria dos navios está sendo modificada, tá certo? Então, envolve variáveis também nesse sentido. Haverá um aumento de navios, ponto pacífico, se atingidas essas projeções, mas tudo isso tem muitas variáveis que têm que ser consideradas. O que eu queria chamar a atenção é que, como já foi até falado aqui, é a questão do aviso, tá certo? Falou-se agora no PDZ, o Plano de Desenvolvimento do Zoneamento, equivocado. Vejam o absurdo que se faz num PDZ desse tipo, que se propõe a colocar um depósito de granéis do lado da cidade, do outro lado da rua, um lugar onde moram 50 mil pessoas, tem 3 universidades, tem hospitais e tudo, e as pessoas vão aproveitando todo o espaço, ou eventuais conveniências, e colocar um depósito de granéis de origem mineral, tá certo? Do lado da cidade, sem dar a menor pelota. Não discutiram nada. Eu participei de reunião, a gente colocou, manifestamos formalmente contra, e eles mantiveram o PDZ alegremente, discricionariamente, porque é da autoridade portuária fazer isso, mas insistindo num erro crasso. O que aconteceu, tá certo? Menos de um mês depois de promulgado esse PDZ, explodiu lá em Beirute, tá certo? Em condições diferenciadas, não é exatamente aquilo que você tem que fazer aqui, e mostrou que uma explosão de 3 mil toneladas pode causar. Imagina 3 milhões de toneladas que querem colocar em Operinha. Assim, umas coisas assim, difíceis de entender, para não dizer de outra forma. Agora, nesse caso, embora estejam, como foi falado, 4 ocorrências desse tipo do acidente do navio em 10 anos, tá certo? Já ocorreu 4 vezes, tá certo? Então, nós não podemos ficar simplesmente inertes em relação a tomar providência de melhorar a segurança. Eu digo para vocês, eu tenho o maior respeito pela praticagem, tá certo? Vejo gente séria, pessoal preparado, trabalha com muita seriedade. A praticagem em si investiu em muitos equipamentos, quer dizer, fazem um trabalho, arriscam a própria vida de madrugada, enfrentando os vagalhões, coisa e tal, subindo numa escada quebra-teio. É gente de primeira qualidade, homens e mulheres, tá certo? Que dão o melhor e arriscam a sua vida pelo bem do Brasil. Fazem essas 10 mil entradas e saídas aí com muito cuidado, muita competência. Agora, erros ocorrem, pode acontecer para o prático, pode acontecer para o piloto, pode acontecer também um dano do navio, e a gente tem que estar muito atento a isso. Eu estou dizendo o seguinte, já tem muito aviso. Tá certo? Não podemos dizer que isso aí está acontecendo e nunca aconteceu, que não sei o que e tal. Os avisos estão aí, estão presentes. O tráfego existe essa expectativa de aumentar e nós temos que tomar providências em relação a isso. Qual é o problema de reconhecer que o PDZ está equivocado? Tá certo? Não, mas batem o pé, coisa e tal.
Quer dizer, vai esperar ocorrer aí sim uma tragédia imensa? Não dá, pessoal. É preciso realmente trabalhar com sensatez, com equilíbrio e fazer aquilo que precisa ser feito. Não é só o crescimento do porto, tem que ter o crescimento do porto e tem que ser feito de uma forma sustentável para que a gente, vamos dizer, o crescimento seja a favor do homem, não contra o homem. Tá? Então, José Manuel quer falar, quer fazer uma intervenção? Aí, ó. Olha um exemplo concreto. Não adianta nada, a sociedade civil foi, através do espectro, de que aqui estava errado. E fizeram assim mesmo. Beirute pode ser aqui amanhã. Nós não estamos tão longe lá do Oriente Médio. A qualquer momento pode acontecer isso aqui, do lado de Guarujá, que é onde muitas cargas perigosas estão sendo depositadas. Então, nós não podemos aceitar. A Baixada Santista merece e exige respeito. E para isso, nós da Água Viva vamos bater de frente. Quem estiver na frente, me desculpe, eu vou enfrentar como enfrentei esse argumento que ia falar sujo, dizer que nós não temos grana, o Estado está falindo, ou algo parecido, que só o dinheiro no privado que vai ser resolvível, e que isso é assim mesmo, que senão vai ter corrupção. Isso nós não podemos aceitar. Não podemos naturalizar uma falha que é apenas a ponta de um iceberg, esquecendo do conjunto de falhas, equívocos e desrespeitos que estão acontecendo. Esse é o... Na realidade, só um complemento, eu já fui prejudicado 2 vezes, já me interromperam, ainda bem que nós estamos entre amigos, mas para fins de investigação, nós começamos ali, o programa está nesse foco, né? É muito importante destacar, né, que o armador, é lógico que ele trabalha com, como disse o Áureo, né, com uma incidência de acidentes baixíssima, tende a zero esse número, né? Então, um acidente como esse, ele tem um armador, ele assume muito rapidamente isso é indiscutível no direito marítimo, nacional, internacional, nas normans, né? A responsabilidade é dele. Eu trabalhei para os P&I Clubs, clubes de proteção e indenização dos armadores, e eles são muito sérios em relação a isso. Evidentemente, para o armador é um desconforto ele entrar num porto que não tem um sistema de controle de tráfego, que não tem uma vigia na barra, né? Não tem um sistema de monitoramento, radares, câmeras, que encosta em piratas, né, para saquear navios. Então você tem no principal porto do país essa deficiência tecnológica, que é o último M, né? Voltando aqui que eu fui cortado, né? O último M da análise de falhas é falhas de material, falhas de tecnologia, né? Então o porto deve essa busca, né? Por esse controle de tecnologia, por materiais mais adequados, né, para esse movimento, porque se nós formos olhar o porto com 5.000 navios, esse número de certo modo tem caído, né, a quantidade de navios, o número é 4.904 em 2020, né, se dividir isso por 365 dá 15 navios por dia, esse é um movimento pífio, né, pode ser muito explorado. Você pega canais de navegação como Hong Kong, Xangai, Tóquio, Bremen, Antuérpia, navio o tempo inteiro entrando e saindo. Nós aqui ampliamos a calha do canal, que é para entrar e sair navios simultaneamente, né, e ter uma maior eficiência e poder crescer, chegar aumentar o volume de embarcações, né, a capacidade viária do canal. Isso tem que ser discutido e tem que ser trabalhado, e isso evoluiu, né, com o alargamento da calha, o aprofundamento do canal. Agora, de certo modo, o que não se pode fugir da responsabilidade, né, de ter agilidade nessas soluções. Esse recurso todo que sai da 8ª região fiscal, da alfândega, II, IPI, PIS, COFINS, mais ICM, mais todos os ministérios que trabalham no entorno do porto, o Ministério da Saúde, o Ministério da Agricultura, né, toda essa arrecadação que vai tem que ter a responsabilidade em trazer a segurança.
né? E o Estado tem falhado nisso, né? Nós trabalhamos lá no Água Viva, eu também faço parte do conselho, né? Com um navio-bomba, né? Que está entrando, que está para se instalar aqui dentro de uma zona urbana, entre 2 terminais de tancagem que ainda se aumenta a capacidade explosiva inflamável, né, a usina de regasificação. O professor Hélio Lopes fala que é o equivalente a 5 bombas de Hiroshima, e ainda colocaram entre 2 terminais de inflamáveis e explosivos. Então o Estado tem sido, parece assim, brincadeira, né? A irresponsabilidade. Isso não é comigo, né? Isso não é comigo, né? Não tem nada a ver com isso. Comigo é só a receita. E aí o armador, ele também, eu não estou defendendo aqui o armador, mas o nosso porto deve para o armador, que traz um ativo, né, de transporte de cargas de alta capacidade e vem correr risco no principal porto do país, que deve ainda em profundidade, deve ainda na calha, deve ainda de suporte de tecnologia nesse VTMS. Pegando só o gancho, Sérgio, do Lustosa. Você cortou ele te cortou agora, Lustosa? Não, se você agora me reclamou. Agora consigo concluir. Eu já perdi o raciocínio. Porque ele. Não. O Lustosa tá bravo aqui, tá falando de cortar ele 2 vezes. Vamos lá. Mas agora eu não cortei, ele finalizou. Não, então, beleza. Então, mas pegando o gancho do Lustosa, o que acontece? O que foi comentado que o governo, em tese, está sendo conivente com essa situação. Por isso que eu falo, vamos desonerar o governo, porque a partir do momento que você tem uma iniciativa privada fazendo essa organização, eles vão conversar entre eles, e eu tenho certeza que a própria iniciativa privada não aceitaria um navio-bomba nessa situação do lado de outros terminais. Por quê? A partir do momento que o governo tem a chancela de fazer isso na canetada, a iniciativa privada perde a oportunidade de se defender. Por isso que eu falo, a iniciativa privada tem que fazer os investimentos, as entidades sim, tem que se juntar e ver aonde está acontecendo os erros para justamente entrar no consenso e fazer a coisa fluir corretamente. A impressão que dá, que eu tenho falando desse assunto, eu quero só concluir, viu, Manuel? A impressão que eu tenho é que você tendo um ataque distante, é como se realmente a autoridade estatal fica fora dessa realidade. Me parece que não está presente, vivendo o problema que a comunidade local passa. Talvez aí, né, essa análise do Eric, que eu sou simpático a ela, o setor privado seja mais sensível a uma pressão da sociedade para certas questões, como as que foram levantadas aqui. A gente tem pouco tempo para acabar o programa. Zé Manuel, eu queria assim, o teu comentário em relação a isso, porque eu acho que há um consenso em muitos convidados que vieram aqui de que há uma possibilidade e mais agilidade do setor privado de resolver essas demandas de risco que a gente está colocando aqui, ou não? Consenso de nossa parte aqui não há consenso nenhum nisso. Primeiro que ele está confundindo o governo com o Estado. Não há consenso, não. Desculpe, isso mereceria um outro programa, se for o caso, para a gente discutir o papel do Estado nesse reforço que você quer trazer o protagonismo regional para a Baixada Santista. Desculpe. Então, vamos começar a falar de uma questão conceitual. Nós não estamos falando aqui de um interesse momentâneo, nós estamos falando de um interesse estratégico para 10, 20, 30 anos para frente. Nós estamos falando de coisas completamente diferentes. Eu peço até que ele me entenda, porque a indústria precisa atravessar essa pinguela vindo do lado de cá. Nós não estamos colidindo nisso, nós queremos o melhor para o país. Só que o caminho não é esse. O caminho não é dizer, olha, o empresário faz o que quer, está tudo bonitinho, que ele vai pensar no lucro dele, ele não vai querer que o lucro seja prejudicado por eventual bobagem como essa de colocar tanque no mar. Desculpe, não é por aí. É o Estado presente, o Estado, não confundo. Por favor. E quem é o Estado? O Estado não é uma abstração? Ou a gente consegue materializar na presença do Estado aquilo que é vontade da sociedade? Eu te explico, Sérgio. O Estado não é uma abstração. Tá? Quando a gente fala, por exemplo, lei, a lei é um comando geral e abstrato. Então fica difícil o sujeito entender. Nós estamos dizendo do Estado. Quando o Estado produz uma política pública, ele está pensando de uma forma impessoal, não atendendo interesses mais imediatos.
está pensando inclusive em desconsiderar alguns interesses imediatos e contrariar alguns interesses empresariais fortíssimos. As empresas de navegação precisam ser contrariadas, precisam ser enfrentadas. A Capitania dos Portos não pode falar que o acidente é natural, que apenas danificou materialmente o navio. No momento algum disse, olha, problema podia ter sido sério, podia ter sido grave, tem balsa passando. Então, é a presença do Estado que precisa ser convocada com urgência. E aí o companheiro que está lá do lado da indústria vai estar com a gente. Nós estamos do mesmo lado. Só que precisamos conceituar as coisas aqui. Governo é governo, Estado é Estado. Isso merece um debate, então, para falar sobre o papel estatal. Eu tenho pouco tempo para que o professor Áureo possa falar também. Professor, por favor, faça suas considerações finais. Vamos ter que fazer um programa sobre... Nesse assunto aí, eu vou falar de uma forma bem pontual, porque o Porto, vamos dizer, quando ele foi organizado, né, no século XIX, final do século XIX, ele foi entregue à iniciativa privada. O Porto foi privado desde que ele passou a ser organizado, certo? Depois ele foi estatizado no final da concessão e na década de 90 do século passado, ele praticamente foi privatizado de novo, tá certo? Não a gestão, é claro, não a diretriz. O Porto é propriedade do povo brasileiro. Mas vocês, através de um processo de concessão, tem 50 ou 60 terminais que têm atividades de exploração, quer dizer, evidentemente uma atuação empresarial muito forte. O que eu queria dizer é que a atuação do Estado nessa ação, ela é essencial no sentido, porque o empresário que tem a concessão de um determinado local, tá certo? E vai efetivamente cumprir regras, prestar contas disso tudo, ele olha para o trabalho dele. Agora, alguém tem que olhar pelo todo, tá certo? Aquilo que a gente brinca, que um terminal vai tirar a sua licença de operação, a sua licença ambiental e tudo, e cada um conta o mesmo sapo. Então, de repente tem 3 terminais contando o mesmo sapo lá, tá certo? Você, qual é a condição ambiental que tem no local? Estou falando jocosamente, mas eu quero chamar a atenção para a integração das atividades. E isso precisa ter controle, tá certo? Então, quer dizer, essa questão da privatização é uma coisa que está em marcha, precisa ter se vista com muito cuidado, para que, inclusive, não haja uma reserva de mercado, alguém com interesse, tá certo? Que diz assim, por exemplo, na minha linha férrea só vai passar o meu produto, ou vai passar prioritariamente o meu produto. Se tiver tempo, eu vou atender os outros, como acontece muitas vezes em muitas concessões ferroviárias que existem aí. Então, é preciso ter muito cuidado nessa condição. E depois eu queria só chamar uma atenção para existe a Organização Marítima Internacional, que é a sigla IMO, certo? E eu estudei bastante as regras de segurança disso. E uma das coisas que nessas diretrizes tem é a percepção que a sociedade tem dos acidentes. O que a sociedade entende como um acidente grave? Tá certo? Então, é a questão do número de vítimas. Então, esse acidente não teve vítimas, ele não é um acidente que, do ponto de vista de percepção das pessoas, seja relevante. Por quê? De uma forma geral, um acidente que tenha 1000 vítimas é considerado pela população infinitamente mais grave que 1000 acidentes que tenham uma vítima só. Então, a percepção da sociedade está muito ligada, o Zé é jornalista, entende muito mais dessa questão da comunicação e da percepção das pessoas, vamos dizer, em relação a essas condições. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, vamos dizer, em primeiro lugar, na privatização, tem que ter, sim, uma diretriz muito séria de como isso vai ser gerido ou gerenciado, se vier a ocorrer esse processo, tá certo? Em benefício do verdadeiro dono disso, que somos nós, é o povo brasileiro, tá certo? Isso é a primeira coisa. Então tem que ter integração, não pode simplesmente ter essa compartimentação de cada terminal, olhar para a sua atividade e assim, sem que haja uma consideração global do assunto. E segundo, vamos dizer que mesmo acidentes e até incidentes, que no caso a classificação seria um incidente desse que não teve vítima, ele é sim extremamente grave e precisa ser considerado com muito cuidado. Lustosa, a gente vai precisar compatibilizar, estamos com pouco tempo aí.
essa perspectiva de crescimento, todos os interesses econômicos que estão envolvidos com o porto. Eu acho que o acidente ele traz para o centro essa análise. Eu, ao contrário do que o professor Áureo falou, como cidadão, eu acho o acidente bastante grave, apesar de não ter tido vítima, porque ele mostra para a gente a perspectiva de risco que a gente corre se nós não tivermos as cautelas necessárias. Então, vivemos esse dilema, né? Compatibilizar o crescimento, e a necessidade do crescimento não só para a região, mas como nação, como país, como indústria, como toda a nossa atividade econômica passa pelo porto, mantendo segurança e uma série de outros aspectos ambientais importantes para a região. A tua consideração final a respeito disso, depois a gente volta a falar de desestatização, falamos disso 2 vezes, né? Vamos voltar a falar disso, a gente traz o professor Áureo e o José Manuel para falar disso também. A gestão de risco, né, no porto ela é grande, né? Nós temos área de inflamáveis, tóxicos e explosivos e os navios também são extremamente delicados, né? Mas muito preparados, né? Uma área inflamável, tóxica, explosiva é uma área controlada, né? Tem normas técnicas para isso. Né? Pacificado. É pacificado, né? Então, nós administramos riscos. Na estrada, passa um carro a 180 por hora do lado do outro, assim, é questão de menos de metro. Né? Então, nós administramos riscos, né? Nós estamos acostumados com isso e até negligenciamos. E esse risco para o porto, ele não é uma questão de entrada, saída navio, coisinhas pequenas. Nós estamos falando de contratos internacionais que, assim, esse afeta a imagem internacional do país, afeta a indústria nacional, afeta projetos internacionais que trazem produtos de fora. Foi falado agora, por exemplo, se o canal ele fica fechado, quanto isso afetaria a atividade econômica nacional, né? Então seria realmente uma tragédia. Por conta do acidente no canal do Panamá, do canal de Suez, tem filas há 70 dias já aí que não conseguiu se equilibrar, né? Então são gargalos, são funis, né? Que hora que você fecha um negócio desse, como é que vai ser afetado as indústrias no estado de São Paulo, a Federação das Indústrias, seus associados, os seus contratos de entregas de produtos, de importação, de exportação? O negócio é muito sério. Encadeia muita coisa. Um contrato desse que não se consegue cumprir, que tem que mandar para o Rio de Janeiro, come a margem do empresário. Você quebra uma empresa. Ele não quer saber se afundou o navio, bateu, se fechou o canal. Ele vai embarcar no Rio de Janeiro, se não puder vai na Bahia, se não puder vai para Suape. E você quebrou. Né? Então esse respeito, o Estado, né, o poder público, ele tem que estar conciso em resolver essas questões. Essa balsa ela já foi moderna um dia, hoje ela não é moderna. Mais uma razão, tudo isso se serve de pano, né, para que realmente a gente coloque com prioridade 0 recurso para esse túnel. Não é verdade? A balsa ela atravessa, é uma embarcação lenta, que ela acelera para sair e já freia pesado, não é um canal muito estreito. Ali deveria ter, no passado era uma ponte, né, que não se tinha domínio do túnel, mas hoje, felizmente não tem a ponte, senão nós já teríamos que ter demolido essa ponte. Né? Hoje é um túnel e nós vamos ter nos próximos 20 anos 3 túneis. Um no ferryboat, o outro hoje na Santa com o terminal ali da margem esquerda e o outro onde hoje a Ecovias quer fazer a ponte. Não cabe obstrução por conta de risco, por conta de acidentes. Né? E vamos caminhar para isso, não tem alternativa. Eric. Então, eu concordo com muitas coisas que o Lustosa falou. O José Manuel também, eu acho que nós temos tá com a luva de boxe, ele tá com a luva de boxe do outro lado, José Manuel. Eu acho que temos muitos assuntos ainda. Se a gente fosse ficar debatendo, ia longe. É umas 4, 5 horas de programa. Ele falou que era 2 horas. O Áureo também falou muitas coisas pertinentes. Mas e muito bem colocado pelo Lustosa, né? Eu acho que nós temos que pensar no consenso, nós temos que pensar nos contratos, eu acho que nós temos que pensar... Eu acho que tem que todo mundo sentar na mesma mesa, lavar roupa suja, mas entrar num consenso final. E assim, os associados
do CIESP, da Fiesp, estão sempre demandando. O CIESP Santos é o maior das 42 regionais, a regional de Santos é a que mais passa movimentação pelo Porto de Santos nas emissões de certificado de origem. O Porto, eu acho assim, não é porque foi um acidente sem vítima que não é primordial, porque a gente não pode esperar acontecer um acidente com vítimas para a gente poder resolver esse assunto. Então eu acho que qualquer acidente, do maior ao menor, é muito importante. Mas eu acho que tem muita coisa para ser falada e eu acho que para a gente mesmo, entre nós, entrarmos num consenso e até mesmo chamando as entidades e as empresas privadas. É por isso que o CIESP está apoiando esse painel aqui no Protagonismo Regional em Debate. Eu quero pedir para colocar então o professor Áureo Emanuel Pascoaleto Figueiredo na tela, para poder aqui falar um pouquinho do currículo dele e me despedir do professor. Professor Áureo Emanuel Pascoaleto Figueiredo é professor, engenheiro, mestre e doutor pela Escola Politécnica da USP, diretor da Universidade de Santa Cecília, consultor em engenharia civil e infraestrutura de transportes, diretor técnico e cultural da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Santos, diretor técnico da Associação Nacional de Docentes de Engenharia e de Segurança do Trabalho. Professor Áureo, obrigado pela sua participação. Espero no próximo programa a sua presença aqui no nosso estúdio. Uma grande alegria ter participado disso com colegas aí, sobre temas aí realmente bastante difíceis. E como o Zé também é ferroviário, se tiver assunto de ferrovia, nós também falamos, né, Zé? É isso aí, muito obrigado. Estamos na jornada, vamos lá. Agora eu quero pedir para colocar aí, já está na tela então, o José Manuel Ferreira Gonçalves. Ele que é engenheiro, jornalista, advogado, professor, doutor, pós-graduado em ciência política pela Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, é integrante dos Engenheiros pela Democracia, presidente da Ferrofrente, Frente Nacional pela Volta das Ferrovias, e presidente da Água Viva, Associação Guarujá Viva, e também é boxeador, está com a luva do lado, deu um monte de soco na gente aqui, mas a gente aguenta, viu, José Manuel? Querido Sérgio França, um abraço a você, prazer te conhecer, prazer conhecer o companheiro da indústria também que está aí, rever o Áureo, que é meu querido amigo pessoal, o Lustosa, que também é outro amigo querido. Eu quero dizer a vocês o seguinte: democracia é isso, a gente tem que saber conviver na divergência, mas saber que não vamos ter consenso muitas vezes. Sim. Consenso às vezes você não consegue construir, não pode ser um consenso pelo cansaço, porque o que nós temos aí é uma encruzilhada. Só quero encerrar dizendo o seguinte: o ano que vem nós vamos ter a eleição mais importante da história da República, e a Baixada Santista, Santos, Guarujá e todas as 9 cidades da região metropolitana devem dizer alto e bom som que país é esse que nós queremos. Não o país de alguns, o Áureo citou, na área de ferrovias, por exemplo, nós temos um monopólio ferroviário que se expressa, inclusive, dentro do porto hoje. Isso é um absurdo. Nós sabemos que criam gargalos, aumentam gargalos, e é preciso conviver de maneira disciplinada e educada com o capital. Não é o capital chegar e dizer o que eu faço o que eu quero, de jeito nenhum. Por isso eu digo, o Estado tem seu papel. Forte abraço a vocês, muito obrigado. Obrigado, professor. Até a próxima, viu? Vamos colocar, por favor, então, o Eduardo Lustosa na tela agora. Está aí o Eduardo Lustosa, engenheiro, consultor portuário, mestre em engenharia mecânica, pesquisador pela Unisanta. Ele é conselheiro da Associação de Engenheiros e Arquitetos, porta-voz do movimento Voo de Túnel, colunista e comentarista do painel Porto Cidade e Indústria da plataforma Protagonismo Cidadão. Lustosa, de novo, obrigado. Você que está sempre conosco aqui. Até a próxima. Até a próxima. É sempre uma satisfação, né, contribuir com esse protagonismo, né? Em todo o mundo nós temos, no entorno dos portos, muita distribuição de riqueza, equilíbrio social. Nós estamos aqui altamente desequilibrados. Eu não quero falar de favela nem de pobreza, né, mas nós temos que ir lá buscar, resgatar esse protagonismo, equilibrar socialmente, financeiramente a nossa região, que se nós olharmos hoje para o centro de Santos, né, a gente vê ali um colapso, né, comercial, agravado ainda aí esses lockdown aqui no estado de São Paulo, extremamente prejudicial para o nosso porto, para a nossa região já sofrida, né? Então, muito obrigado e conte sempre com a minha presença. Até a próxima, Lustosa. E agora na tela, por favor, o Eric Sanches. Cadê o Eric na tela, para eu me despedir dele?
Não, não sou eu, é isso, o Eric. O Eric Santos é diretor do Ciesp, Fiesp Santos, pós-graduado em gestão empresarial pela FAAP, empresário do ramo de rejuvenescimento e qualidade de vida, colunista e comentarista do painel Porto, Cidade e Indústria e nosso comentarista permanente desse painel. Eric, obrigado. Até o próximo programa, né? Vamos lá, vem com a luva, preparado para o embate. É bom esses embates, o que é gostoso, eu acho que se todo mundo ser sempre consenso em tudo, as coisas não andam. Eu acho que é bom esse debate, é saudável, Sérgio. Mais uma vez agradecer a presença. Lustosa, um grande amigo, obrigado também por estar aqui. O José Manuel, grande José, gostei muito de você, vamos estar juntos mais vezes. E o Áureo, muito obrigado e tenho certeza que esse assunto vai perdurar para o melhor consenso de todos. É isso aí, por isso que é protagonismo regional em debate, né? E a você, espero que tenha gostado hoje um pouquinho mais apimentado o programa e a gente volta no próximo mês com outro painel Porto, Cidade e Indústria, mas o protagonismo regional em debate continua na próxima semana. Eu aguardo você e até lá.